Boa noite, queridos irmãos de caminhada. Que a paz e a luz do nosso querido, amado Mestre Jesus esteja aqui conosco neste momento, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo, sempre retirando todos os nossos medos, as nossas incertezas, tudo aquilo que nos causa intranquilidade, que ele seja agora tirado de nossas vidas, para que a gente se volte para este momento, que é único, verdadeiro e só nosso, e possamos sair deste templo bendito muito melhores do que quando a gente chegou. O meu nome é Rogério, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor, aqui da Aliança Espírita Evangélica, e também do Centro Espírita Servidores de Maria. E é com imensa satisfação, com imenso carinho, que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um tema que é bastante inquietante e que vem de encontro ao nosso universo íntimo, aonde nós temos a necessidade. Ele é de suma importância. E o que é? Falar sobre o Evangelho no lar. O culto cristão que a gente realiza dentro do nosso lar. Por que deste tema? Porque ele tem caráter psicoterapêutico, de vigilância e também contrapartida de oração. O que quer dizer, meus queridos, Evangelho? Evangelho é boa nova, é boa notícia. E por quem foi trazido esta boa notícia, essa boa nova? Foi trazida pelo nosso querido amado Mestre Jesus, aonde ele fez o primeiro culto do Evangelho no lar, na casa da sogra de Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro. E ali, o que ele faz? Ele resgata todos aqueles que estavam reunidos aqui naquele momento para fazerem uma reflexão mais profunda. Que se eles não tiverem paz, harmonia, tranquilidade, como eles poderiam ter fora dele? Então, se a gente começar a refletir sobre esta reflexão de Jesus, meus queridos, nós podemos entender que a paz começa dentro dos nossos lares. Para quê? Porque para que a gente leve essa paz, essa harmonia, esse direcionamento no campo, lá fora, às outras pessoas. Então, é muito importante o culto cristão no lar, independente de religião. Qualquer um pode fazer o culto cristão dentro do lar. Por quê? Ele promove a reunião entre seus membros da família, todos aqueles que estão ali circundados junto conosco. Ele vai fazer essa união. Por quê? Porque ele vai evangelizar, ele vai espiritualizar. Quem? Encarnados e, em contrapartida, desencarnados também, que participam conosco. Lá no livro Mensageiros, de André Luiz, ele fala uma coisa que é muito importante, que quando os missionários, aqueles espíritos socorristas, que vêm com uma missão já previamente, muitas vezes determinada, o que eles fazem
para que se expanda a luz no planeta, na atmosfera, na crosta. Eles se abastecem daqueles lares que praticam o evangelho no lar. Ah, Rogério, sabe como é que eles identificam os lares que praticam o evangelho no lar? O telhado, ele fica com uma bandeira branca, fluídica. Olha só que interessante. Espécie de um campo magnético, não deixando que as influenciações perturbadoras, perniciosas, que querem causar o nosso mal-estar, nos desestabilize emocionalmente, materialmente, olha aí, mentalmente e através também dos pensamentos que nós emitimos, meus queridos. Então é de fundamental importância a gente praticar o evangelho no lar. Porque também a gente pode sempre se perguntar, o que vai me revestir disso? Vai me revestir dos inimigos desencarnados. Olha aí. E também dos inimigos encarnados. O que a gente faz quando, na nossa casa, por exemplo, na nossa casa material, a casa que a gente tem, o que a gente faz para se proteger da ação marginal de alguém que quer causar algum mal para nós? O que a gente faz? A gente coloca cerca elétrica, a gente coloca alarme. O que mais que a gente coloca? Oi? Cachorro. Cerca elétrica, né? Que eu falei. O que mais? Alarme e câmera também. E grade. E, se possível, até uma grade assim, um portão bem alto, não é isso? Para que a gente não a gente não sofra um ataque. Não é isso? Então, que nem eu disse, e reitero, o culto do evangelho cristão, ele vai nos proteger do quê? Do plano inferior, que quer influenciar a gente de toda forma. Eu costumo dizer que neste momento é crucial para nós a gente fazer o evangelho no lar. É muito importante. Ah, mas quantas vezes eu posso fazer o evangelho no lar? É uma vez por semana? É 2? É 3? Olha, eu vou falar a verdade, eu estou precisando fazer 3 vezes no mínimo por semana. Geralmente faz uma, mas às vezes a gente precisa fazer mais. Certo? Esse momento que nós estamos vivendo, aonde esses inimigos invisíveis, eles estão de todas as formas tentando nos desestabilizar. A todos. E para eles, quando conseguem isso, é um gol de placa. Pode ter certeza disso. Aí, as primeiras recomendações que a gente sugere para fazer o evangelho no lar, que é muito importante. Ah, Rogério, aonde eu posso fazer o culto cristão, o evangelho no lar? Fazer em qualquer cômodo da casa. Desde que esse cômodo ele seja limpo, seja organizado, não, a gente não sofra nenhum tipo de barulho, de ruído. Percebe? Então isso é muito importante. E você fazer sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, dependendo, se for fazer mais dias, também da mesma forma. Por que eu falo isso?
Porque a gente tem que manter a disciplina. Porque os espíritos que vão nos acompanhar, ele também tem os seus compromissos. Então a gente precisa manter essa disciplina. O horário, o dia, tudo certinho. Tá? Um outro ponto também que a gente ressalta, que as pessoas perguntam, mas eu posso fazer o Evangelho no Lar com a Bíblia? Posso fazer. Posso fazer com a Bíblia, posso fazer com o Alcorão, posso fazer com o Torá, não importa. Mas como a gente está inserido dentro da doutrina dos Espíritos, o que a gente se utiliza? Se utiliza os nossos livros de cabeceira, aqueles livros que a gente gosta. A gente pode citar Evangelho segundo o Espiritismo, Fonte Viva. Eu, por exemplo, agora estou usando o Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, para fazer o Evangelho. Posso usar o Livro dos Espíritos, que traz perguntas e respostas. Percebe? Posso usar... Qual outro livro que eu posso usar também? Qualquer livro que traga uma mensagem, desde que essa mensagem seja edificante, meus queridos. Não importa, pode também ler livro do budismo, tá? Não tem problema nenhum. Tá ok? Aí, o que a gente vai fazer depois? Depois a gente já escolheu o cômodo da casa, já escolheu o livro. Aí a gente vai se reunir ali, todos os membros da família. A gente vai colocar um jarro de água, um bom tanto de água. Dependendo quantas vezes as pessoas forem fazer, você coloca esse jarro de água e depois você vai completando conforme vai acabando essa água. Tá? Tudo bem? Até o próximo culto cristão que vai ser realizado. Tudo bem? Uma outra coisa também que é importante. Rogério, só que eu não tenho, só moro eu sozinho. As pessoas, muitas vezes, da minha família, é de outra religião, e eles não querem participar. Não tem problema. Igual Jesus fala, né? Aonde tiver um ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então não tem problema nenhum, porque a gente vai se conectar com a espiritualidade. Pode ter certeza disso, meus queridos. Mas, Rogério, e se o telefone tocar naquele momento? Salvo, é claro, se for uma coisa muito urgente, a gente pode atender, dependendo a situação. Mas se não, a gente volta depois e fala com a pessoa que nos ligou. Mas sabe o que é? E se chegar uma visita na minha casa naquele momento, a gente convida a entrar. Eu já fiz isso. Já convidei parente para participar do Evangelho no Lar. Não tem problema nenhum. Se ele falar que não quer, também eu falo, então vocês esperam, aguardem, que a gente está compromissado com aquilo, certo? E depois que a gente terminar o culto do Evangelho, a gente ali se cumprimenta e fala o que a gente tem que falar. Isso pode acontecer, pode ocorrer. Dependendo do horário que a gente faça, a gente não sabe. Tudo bem? Uma outra coisa também. O que a gente vai fazer? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dando uma sugestão. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que a gente usa que traz os ensinamentos de Jesus. Por quê? O que vai servir daquele trecho que eu vou ler do Evangelho? Eu posso pegar de forma sequencial, posso pegar de forma aleatória.
não tem problema também, tá? E caiu ali, sabe, a gente não pode se prolongar também muito, porque o trecho sempre tem que ser menor. Se ele for muito grande, a gente divide em 2, certo? E aí a gente vai colocar todos ali a refletirem sobre esse trecho que a gente leu. O que Jesus queria dizer nesta passagem? E como eu posso aplicar isso na minha vida diária? É isso que importa para nós. Estou dando um exemplo bem simples. Se falassem, cair num texto de Maria de Magdala, Maria de Madalena, que é a mesma pessoa. Aí a gente começar ali falar sobre a prostituição existente na terra, sobre a corrupção política, sobre guerra, tudo o que está acontecendo. Não é a hora e nem o momento de a gente fazer isso. Não é esta proposta. Tudo bem? Porque aí, se a gente vai começar a entrar nesse âmbito, a gente sai do nosso objetivo. E não é essa a proposta. É o que serve para nós, não é para o outro. Tudo bem? Ah, mas quem fará a prece inicial, por exemplo? A gente se sugestiona uma pessoa que tem um pouco de conhecimentos doutrinários. Certo? Mas a oração, ela possa ser simples, tá? A gente fala que esse que vai ter um conhecimento doutrinário, ele vai conduzir o evangelho, tá? Que no máximo é de 20 a 35 minutos, não passar disso. Lembra lá do compromisso da espiritualidade, eles têm os compromissos também. Eles estão ali conosco, depois eles vão fazer outra coisa. Tudo bem? Eu já ouvi, porque a gente fez já se reunir em grupo para fazer a implantação do evangelho em casas de outras pessoas, que elas pedem para a gente fazer. Tem um grupo que a gente ia para fazer essa implantação do evangelho no lar. Aí a gente escuta várias coisas. Aí, por exemplo, uma pessoa citou assim, Rogério, eu não oro porque eu não sei falar bonito. Só que não tenha essa importância de falar bonito, meus queridos. Volto a dizer, não é o propósito. Pode-se fazer uma prece decorada, pode ser feita uma prece simples, desde que seja feita com o coração. É isso que importa para nós. Com o sentimento. Tudo bem? E aí a gente começa a realizar o evangelho. Sabe o que é, Rogério? Tem uma outra coisa também que eu queria perguntar. Olha, tem criança na minha casa. Dependendo do tamanho da criança, às vezes para aprender de uma forma mais dinâmica essas crianças, a gente tem livro espírita infantil. Certo? Jesus no Lar, de Neio Lúcio, é um exemplo. Alvorada Cristã, também de Neio Lúcio, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Evangelho da Meninada, de Eliseu Rigonati. Então, são vários livros espíritas infantis que a gente pode se utilizar para prender a atenção das crianças. Tudo bem? E aí, a gente vê, depois que a gente vai terminando o Evangelho no Lar, aí a gente vai fazer a prece final.
Uma coisa também que eu queria reiterar também nesse momento com vocês e compartilhar, se vocês puderem, porque a espiritualidade superior, eles estão pedindo muito sobre isso. É uma vibração que é realizada às 22 horas. É de fundamental importância também. Por quê? Essa vibração, a gente também, sem ser o nosso lar, a gente vibra para o planeta e por tudo que está acontecendo nesse momento. Tá? A gente pode fazer essa vibração às 22 horas. Se não der, não tiver num lugar propício para realizar, pelo menos mentalizar o bem às 22 horas. Isso é de fundamental importância, meus queridos, porque a gente precisa, com os nossos pensamentos positivos, na questão do evangelho também, nessas vibrações, a gente dissipar essas sombras que envolvem o nosso planeta. Tá ok? É muito importante também. E depois, então, a gente vai para as preces finais do Evangelho, aonde a gente faz a oração para as comunidades, para os nossos idosos, pelas crianças desamparadas, por aquelas pessoas que estão largadas nas ruas, que são vítimas de drogas, de miséria, de descaso, de incompreensão. A gente faz essa oração também. A gente vibra pelos nossos governantes, pelos nossos vizinhos que estão ali também. Que nem eu moro num prédio, então a gente sempre vibra por aquele que às vezes é vizinho de porta. A gente vibra ali para que tenha uma proteção. Seja colocado ali o quê? Um feixe de luz circundando ali e seja intransponível isso. E que a gente fique bem, todos que estão ali, até o próximo evangelho, onde a gente vai vibrar novamente. É isso que a gente pede. Tudo bem? A gente também vibra para os homens de boa vontade, para o espiritismo também, para o espiritismo não focado no espiritismo, mas na doutrina dos espíritos, para despertar o quê? A consciência humana. Não que a gente vai sair de dentro de um centro espírita canonizado, com uma auréola, sair um santo. Não é esse o propósito. É ser o melhor só um pouquinho a cada dia como um ser humano. Simplesmente isso. Tudo bem? Então, aqui está essa proposta para todos aqui, a participar desse banquete. A gente fala que é um banquete espiritual, por quê? Muitas vezes a gente já está sedento do quê? Da nossa parte material. Nós estamos satisfeitos. Só que ainda, nós estamos ainda procurando compensar a nossa parte espiritual que ainda está com fome, e muita fome ainda. Tudo bem? Então, meus queridos, eu agradeço por esse momento de ter estado aqui com vocês, de ter compartilhado um pouquinho, e aqueles que puderem implantar o Evangelho no lar, aquele que não está fazendo, implantem, que vai ser de grande valia para todos da família. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos proteja. A gente ajuda a implantar o Evangelho no lar. Então, se alguém tiver dificuldade, quiser implantar,
Pode procurar qualquer um de nós, a gente simula aqui ou até vai na casa de vocês para implantar. É isso aí. Pode fazer um ensinamento?